Muito bom dia, meu nome é André André de Oliveira Luckner. Esse aqui é um seminário de História 4 do Conservatório de Tatuí. Eu vou falar hoje sobre a vida e história, acontecimentos sociais e características musicais envolvendo a história de Brian Blade. Bom, baterista, compositor e líder, Brian Blade se joga com tudo em aventurosos contextos de jazz, mas também tendo um ouvido para a exploração do folk e a fusão de gêneros. Tendo emergido no início da década de 1990, Blade se estabeleceu rapidamente como um sideman versátil, não só em fonogramas jazzísticos como o de Joshua Redman, Kenny Garrett e Brad Mehldau, mas também em gêneros mais diversos, gravando para cantores já de renome como Johnny Mitchell, Bob Dylan e Emmylou Harris. André Marques, inclusive, em entrevista sobre o lançamento do seu álbum Vivermeto em 2014, veio a dizer sobre a participação de Blade e Patitucci, que, segundo ele, a minha ideia era trazer uma sonoridade diferente para a música de Hermeto. Mandei para eles as partituras e as músicas gravadas no piano. Não houve ensaio. Chegamos no estúdio e gravamos todas as faixas em trio no mesmo dia. Assim, nota-se sua destreza musical ao estudá-lo tocando e em suas entrevistas, além de sua autenticidade com uma clara ponte entre o rock, com referências a John Bonham e Levon Helm, e ao jazz, favoritando sua terceira maior inspiração na bateria, que é o Elvin Jones. Simons vem a descrever Blade como o mais completo camaleão da bateria moderna. Bom, nascido em 25 de julho de 1970, no extremo sul dos Estados Unidos, em Shreveport, no estado de Louisiana, onde também se localiza a poucos quilômetros a capital New Orleans, Brian Blade teve seus primeiros contatos com a música na Igreja Batista de Zion, onde seu pai era pastor e a sua mãe era professora do ensino infantil, aposentada. Ainda que na escola primária ele tivesse seus interesses do 9 aos 13 anos pelo violino, rapidamente, inspirado pelo seu irmão mais velho, Brady Blade, que acabara de entrar na faculdade e hoje ele é produtor, compositor e baterista de pop, rock, country, Brian decidiu seguir o mesmo rumo, tocando bateria e percussão durante todo o ensino fundamental, médio e assim por diante, indo até a faculdade. Vale lembrar que ele usou as aplicações da pedagogia de Carl Orff. Inspirado no instrumento e na música, Brian Blade cresceu ouvindo músicas gospel, como as de Staple Singers, e o R&B, como de Stevie Wonder e Al Green. Foi no ensino médio, inclusive, que Blade começou a investigar, com a orientação do seu professor Dorsey Summerfield Jr., o jazz, ouvindo bateristas como Elvin Jones, que possuía extremas dinâmicas, ataques no prato e acentuações com um sentimento mais no contra-swingado que nos tempos 2 e 4. Então, ou seja, né, ele não fazia 1, 2, 3, 4, ele fazia mais 1, 2, 3, né? Você sente bastante isso ouvindo Elvin Jones, além de também ter inspiração por Art Blakey, Philly Joe Jones, Tony Williams e muitos outros. Assim, dessa forma, também se inspirava em músicos além da bateria, como John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis e Thelonious Monk. Em 1988, ele entrou para a Universidade de Loyola, em New Orleans, onde continuou sua educação musical no jazz. Foi lá que ele conheceu seu futuro amigo, John Coward, que também tocava com todos os mestres de New Orleans e seus professores, John Vidakovich e Herlin Riley, além de seu mentor e produtor, Daniel Lanois, sei lá como é que fala. Responsável por produções com artistas renomados como U2, Bob Dylan, Peter Gabriel, Emily Harris, Willie Nelson e muitos outros, além de apresentar Blade a muitos deles. Enquanto Blade gravou discos de jazz no começo da década de 90, com artistas como Joshua Redman, grande parte do seu repertório nessa época, da sua carreira musical, trabalhando com Lanois, constituiu no reino do rock e do funk.
Blade, na época que deixou New Orleans, já tocava 5 noites por semana. No final da década de 90, Blade se mudou para Nova York, onde preencheu vaga em gravações para Kenny Garrett, Joshua Redman, Marcus Springtop, Ryan Kisor, Brad Mehldau, até hoje não sei falar esse nome, Brad Mehldau, além de outros. Além disso, foi também considerado um sideman muito intuitivo para compositores e cantores, inclusive Johnny Mitchell, Emmylou Harris, Marianne Faithfull e Bob Dylan, que lhe convidou para tocar inclusive em sua premiação do Grammy pelo álbum Time Out of Mind, em 1997, que é o que vocês podem ver aí na capa do slide. Ainda em 98, Brian e John Coward começaram a gravar suas próprias músicas com o seu grupo Fellowship, que além deles consistia a banda em Chris Thomas, Marlon Walden, Kurt Rosenwinkel e Melvin Butler. Blade trouxe sua experiência com instrumentos elétricos para o Fellowship e já gravando o Perceptual somente 2 anos depois. Ainda em 2000, ele se juntou com a banda do saxofonista Wayne Shorter, que o fizeram desenvolver ainda mais o seu som, né, com parcerias ainda mais duradouras com John Patitucci no baixo e Danilo Pérez no piano. E com isso eles puderam garantir mais um Grammy, agora para o álbum de 2002, Footprints Live, e em 2005, o Beyond the Sound Barrier. E uma década após o lançamento do seu primeiro álbum, da Brian Blade Fellowship, em 2008 eles se reuniram para lançar um Season of Changes, dessa vez produzido pela Verve Records. No ano seguinte, com a intenção de mostrar suas influências folclóricas nacionais, lançou Mama Rosa. Com toda essa bagagem, em 2012, Blade ganhou o prêmio Germany's Echo Jazz Award for International Artist of the Year, Drums Percussion. Ou seja, é o prêmio de jazz, né, para artistas internacionais do ano de bateria e percussão. Bom, seguindo com esse resumo de sua carreira, sua discografia e os prêmios que ganhou, em 2013, Brian chegou a se juntar com o Chick Corea's Trio, com Christian McBride no baixo, e juntos fizeram o álbum Trilogy, com 3 discos, o qual ficou em 9º na Billboard Jazz Albums e ganhou o Grammy de melhor álbum instrumental. Já em 2017, ele formou outro trio com Pérez e Patitucci para lançar o Children of the Light e se reuniu novamente com a Fellowship para lançar o Body and Shadow on Blue Note. Esse que, na verdade, foi gravado no Teatro Histórico de Columbus, em Providence, estado de Rhode Island. Fica no nordeste dos Estados Unidos, quase em Canadá. Ainda neste mesmo período, ele pôde garantir mais um Grammy com o saxofonista Joshua Redman, lançando o álbum Still Dreaming. Bom, em 2019 ele se juntou com o baixista Jeff Desson e o guitarrista Romain Pilon para lançar o Between Two Roads. E em 2020 lançou Como Must Feel o Angular Blues pela ECM. E apareceu já em 2022, lançando em trio com Desson e Pilon o Finding Light. Bom, Tati, que é uma das referências desse trabalho, veio a recomendar esses 7 áudios para a audição. Além das músicas que serão passadas para a audição após esse trabalho, tem esses 7 álbuns para quem tiver interesse. E eu vou deixar o nome deles também listado na descrição do vídeo do YouTube. Como a gente pode perceber na biografia de Brian Blade, ele é um músico bem versátil e por causa disso a gente vai tratar um pouco de suas características, as quais principalmente a gente vai notar o como ele consegue migrar de gêneros entre gêneros e derrubar paredes entre os mesmos. Ele mesmo veio a dizer que pensa que nós nos prendemos muito nas terminologias. Talvez seja só onde eu cresci, mas para mim a música foi só esta coisa única. Eu nunca coloquei muitas paredes entre gêneros e tudo mais. Bom, além de tamanho repertório entre gêneros, Blade também pode contar com uma extensão dinâmica muito grande, onde ele toca pianíssimo em momentos que seriam comuns à acentuação para bateristas, e com um crescente posterior a isso, ele explode a acentuação no prato e bumbo, claramente inspirado por Elvin Jones, fazendo-o até mesmo pular do banco para ajudar em sua força e ressaltando ainda mais a sua performance no palco, a qual fica recíproca pelo público.
Abaixo aqui a gente pode acompanhar uma breve transcrição sobre o mencionado, o qual tem um vídeo no YouTube que eu vou deixar exemplificado para quem quiser, principalmente os bateristas. Mas basicamente é ensinando como ele faz essa manulação de mãos e vocês podem notar que as acentuações aqui estão muito mais na colcheia do swing, em vez do 2 e do 4, assim como inspirado pelo Elvin Jones. Bem como o ataque final, muito explosivo, vai estar lá na última colcheia swingada, ao invés de ser no tempo 4 em si. Perdão aí esse corte, tentando gerenciar espaço do meu celular. Tratando-se de fraseado melódico, uma coisa que a gente pode destacar que não é muito convencional, que ele faz, que não é muito convencional para nós bateristas, é que ele utiliza dos fraseados melódicos ascendentes ao invés dos descendentes. Vale a pena a gente lembrar que bateristas destros, geralmente a gente tende a fazer o fraseado melódico descendente, a chamada virada, começando com sempre a mão direita, então a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, fica mais fácil a melodia ser descendente. O Brian Blade vem a fazer isso com muita maestria com a mão esquerda e utilizando manulação de mãos para conseguir fazer a melodia ficar ascendente. Bom, então é isso. Agradeço pela atenção. Essas são as minhas referências para quem tiver interesse. E tenha um ótimo dia.